Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Como agradecer pelo bem. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu tive conhecimento de que alguns gostaram do cafezinho virtual que eu ofereci das outras vezes. E hoje eu estou lhe oferecendo uma fatia do meu bolo de milho. Eu costumo fazer no liquidificador, coloco o fubá e mais o milho em grão, e depois os outros ingredientes e levo ao forno para assar. Depois de pronto, ele fica com a camada mais espessa embaixo e em cima uma camada cremosa. Fica muito gostoso esse bolo. Então eu vou passar para você agora uma fatia desse bolo para você provar, enquanto eu vou conversando aqui, contando a minha história, tá bem? Esta semana eu tive um insight, sabe? Eu comecei a pensar que, na verdade, eu devo rever os personagens da minha infância e adolescência. Comecei a imaginar tudo novamente e fiquei pensando no que realmente tinha acontecido na minha vida e quais foram os personagens que entraram nessa história. Eu tive carência de afetos e não de gestos de amor, aqueles movimentos de Deus através de pessoas. Minha mãe ofereceu seu corpo para me gestar, seus seios para me amamentar, seus esforços para me suprir. Meu pai também ofereceu ensino, eu tenho ainda o primeiro caderninho com as letras dele que eu copiava. Tem um lindo desenho de um globo terrestre com muitos detalhes. Ele me ensinou as primeiras orações na hora de dormir. Ele promoveu brincadeiras no sobrado para mim e para meu irmão, enquanto minha mãe se esforçava para suprir as necessidades básicas da casa. Depois Deus enviou Miss Mason para me ensinar a obedecer, agradecer e servir. Os amigos que acolheram mamãe em sua casa foram instrumentos de Deus para abençoar nossa família também. Eu me lembro muito bem do padrinho Costa. Ele me levou ao altar e me acompanhou em momentos de formatura. Lembro-me que ele se referia a Deus como o grande arquiteto do universo. Só não me lembro dele dizendo que o grande arquiteto enviou seu próprio filho para ser transformado em tinta escarlate para corrigir na sua tela os meus pecados e os seus. Lembro-me dos pastores que me ensinaram quando ia à igreja nos domingos pela manhã. Cada um deles também participou da minha construção espiritual. Aos domingos, papai me arrumava para eu ir para a igreja. Ficava perto do sobrado e eu ia sozinha. Aprendi a dar, levando sempre uma moedinha para a oferta. Recordando um pouco mais, nas décadas de 40 e 50, podíamos transitar sem medo de violência. Cheguei a pegar o bonde, transporte que nós tínhamos na época, sozinha na Rua Nova, para ir ao Colégio Agnes, que ficava na Avenida Rui Barbosa, após um feriado prolongado, que eu ficava com os pais. Nunca fui molestada. Sempre acreditei que havia anjos ao meu lado. E agora mais do que nunca. Há poucos dias escorreguei, eu acho, na calçada do meu prédio e caí com o corpo todo, gerando hematomas na perna, nos braços, nas mãos, no rosto, mas não quebrou nenhum osso, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Às vezes eu fico pensando nas diferenças entre aquelas décadas 40 e 50 do século XX, e eu fico pensando como estamos vivendo hoje. Na verdade, a diferença é muito grande. Nós temos muito mais acesso a uma vida mais fácil, temos muito mais ajuda nos eletrodomésticos, na internet,
Mas, na verdade, naquela época nós tínhamos muito mais tranquilidade. Ninguém tinha tanta pressa. Hoje as crianças já nascem apressadas. Ninguém tinha ajuda, por isso se planejava de maneira mais tranquila. Então eu me lembro que naquela época eu andava sozinha, muitas vezes eu ia pegar uma marmitazinha de um restaurante que ficava perto lá do sobrado. E eu ia e voltava sozinha, nunca fui molestada. É interessante a gente ver como era a vida naquela época. Não havia telefone fixo, havia em algumas poucas casas, mas não tínhamos telefone fixo, muito menos celular, não tínhamos condução própria, não tínhamos máquina de lavar e a gente tinha uma vida mais leve, uma vida menos preocupada, menos intensa do que hoje. Parece que hoje a gente tem que organizar a mente de tal maneira para caber tantos dados e tantas coisas para fazer que muitas vezes eu penso se vale a pena, porque a gente tira o trabalho físico, mas a mente se sobrecarrega de tantas atribuições. Eu me alegro muito de saber que Deus tem cuidado de mim esse tempo todo. E sei que Ele está cuidando de você. E sei que Ele está dirigindo a sua vida. Você crê que o grande arquiteto do universo enviou seu Filho para completar a sua obra danificada pelo pecado? Essa mensagem é muito forte para a gente receber. Ele arquitetou os planos, mas Ele enviou seu Filho porque nós danificamos a tela que Ele fez com o nosso pecado. Pense nisso e procure glorificar a Deus em tudo que você faz. E procure também, como diz no Salmo 105, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei-o conhecido entre todos os povos, os seus feitos. Procure viver essa vida de comunhão com Deus, que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe e que Ele nos dê a paz. Assim seja para a glória do seu nome. Amém e amém.